E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar algumas questões sobre física, processamento radiográfico, entre outros assuntos. Então se você é novo no canal e está chegando agora, já deixa o like no vídeo, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que temos vídeo novo toda terça e toda quinta aqui no canal. Então claro que você não vai querer ficar de fora. Lembrando também que você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igordilprof, onde lá você também pode radiologar de pertinho conosco, acompanhar os stories, acompanhar tudo que é postado no feed e, claro, ficar pertinho mais ainda da gente. Bom, sem mais delongas, vamos praticar as questões? Bom, muita gente lá no Instagram e aqui também no YouTube pediu aí sobre mais questões comentadas. Professor, eu quero aprender mais, comenta mais questões de concurso que eu quero estudar. E aqui nós estamos fazendo mais um vídeo desses para vocês. Então, daremos uma série aí de início em relação a vários vídeos de questões comentadas só sobre concurso público, para você aprender ainda mais, pegar todos os bizus e, claro, saber de letra qual é a resposta correta. Então eu selecionei aqui para vocês algumas perguntas e eu espero que vocês gostem. Temos aí a primeira pergunta. O Potterbook ou grade móvel é usado para... Bom, para você que não sabe ou nunca ouviu falar sobre essa palavra, o Potterbook ou grade Potterbook, ou também chamada de grade antidifusora ou grade anti-espalhamento, por sua vez, é um acessório que é utilizado na radiologia em relação ao processo de formação na imagem. E para que serve aí essa grade antidifusora? Letra A, ela aumenta a radiação primária emitida pela fonte, ou seja, o tubo de raio-x. Letra B, diminui a quantidade de radiação produzida no paciente. Letra C, reduz a radiação espalhada que alcança o filme radiográfico. Letra D, reduz a espessura do paciente. Ou letra E, aumenta a penetração dos raios. Qual dessas alternativas está condizente aí com relação à utilização da grade antidifusora? Letra A, B, C, D ou E? E aí, o que é que você acha? Bom, eu vou explicar para vocês que é exatamente o que eu quero fazer aqui com que você entenda. Inicialmente, a grade antidifusora, ela fica entre o paciente e o receptor de imagem, ou seja, ela fica aqui no meio. Basicamente, essa grade antidifusora é caracterizado como um filtro, ou seja, ela vai filtrar a radiação e permitir com que a radiação primária perpendicular após a interação com o paciente, ela continue no seu sentido. Isso não faz com que chegue radiação espalhada no filme radiográfico ou na placa de fósforo, o que diminui aí a qualidade do exame. Logo, a grade antidifusora, ela aumenta a qualidade do exame quando ela é aplicada. Então, letra A, aumenta a radiação primária emitida pela fonte? Não. O que vai aumentar a quantidade da radiação primária é a quantidade de MAS que é colocado no painel de controle. A grade antidifusora não faz isso. Letra B, diminui a quantidade de radiação produzida no paciente? Não. Pelo contrário. Até porque quando a gente tem o uso da grade antidifusora, a gente tem um aumento em relação à dose de radiação. Quando a gente não utiliza a grade antidifusora, a gente tira, basicamente, diminui aí a dose de radiação no paciente. Lembrando que a aplicação da grade antidifusora, tá certo? Ou seja, o exame realizado dentro ou fora de book, vai depender aí da espessura da estrutura a ser radiografada. Pela literatura, espessura acima de 10 centímetros, a gente utiliza book. Abaixo de 10 centímetros, a gente não utiliza book, tá certo? Letra C. Reduzir a radiação espalhada que alcança o filme radiográfico é uma das funções da grade antidifusora. Ela vai bloquear, ela vai basicamente barrar a radiação, tá certo? Espalhada que poderá alcançar o filme radiográfico. Até então, a letra C é a mais coerente. Letra D, reduzir a espessura do paciente? Não, gente. Isso aí não. O que vai reduzir a espessura do paciente é o próprio fato da estrutura dele ser mais ou menos espessa, tá certo? Não existe nenhum fator na radiologia que a gente faça ali para diminuir a espessura do paciente, tá bom? Letra E, aumenta a penetração dos raios? Não. Da mesma forma que para poder aumentar a radiação primária, eu preciso aumentar o MAS, para aumentar a penetração dos raios, eu preciso aumentar o UKV. Ou seja, não é uma particularidade
da grade antidifusora. Logo, a grade Potter-Book ela serve para reduzir a radiação espalhada que alcança o filme radiográfico. Logo, a resposta correta é a letra C. E aí, o que é que vocês acharam dessa explicação? Gostaram? Eu espero que sim. Lembrando, gente, que vocês deixem aqui em comentários aqui no vídeo dizendo se você gostou do vídeo, se não gostou, ou quais assuntos você quer ver aqui com relação a esse tema de questões comentadas de concurso público, tá bom? Vamos lá para a próxima questão? Se quisermos aumentar a penetração de um feixe de raio-x, devemos, ora, aumentar a penetração da radiação. Letra A, aumentar a distância. Letra B, diminuir o MA e aumentar o tempo de exposição. Letra C, aumentar o KV. Letra D, diminuir o KV. Ou letra E, aumentar o MAS. Temos aqui a aplicação de fatores técnicos ou fatores radiográficos, como por exemplo, aumentar a distância são duas, DFOF e DOF, que é a distância foco-filme e a distância objeto-filme. E basicamente, cada fator radiográfico ele vai determinar algumas características em relação à qualidade da imagem, mas aumentar a distância não vai aumentar a penetração da radiação. Pelo contrário, vai basicamente aí criar uma distorção maior ou uma distorção menor, a depender do tipo da distância que a gente for alterar. Se é a DOF ou se é a DFOF, tá certo? Na letra B, diminuir o MA e aumentar o tempo de exposição. Isso não vai aumentar a penetração da radiação. Pelo contrário, vai aumentar o tempo de exposição, ou seja, a dose de radiação. Toda vez que a gente aumentar o tempo de exposição, aumentarmos o MAS, a gente vai aumentar a dose de radiação no paciente, tá bom? Então, não é a letra B. Letra C, aumentar o KV é uma resposta muito coerente. Na letra D, diminuir o KV? Não. Se você diminuir o KV, você vai diminuir o poder de penetração. E na letra E, aumentar o MAS é semelhante à letra B. Mais uma vez, se você aumentar o MAS, você vai aumentar o tempo de exposição. Então, a resposta dessa questão aqui é a letra C, aumentar o KV. Toda vez que a gente aumenta o KV, a gente aumenta não só o poder de penetração, mas também melhora a qualidade do feixe de raio-x. São dois fatores aí que estão totalmente atrelados em relação ao KV. Sem contar também que o KV ele vai controlar o contraste radiográfico em uma imagem radiográfica, tá certo? Então, para poder aumentar o poder de penetração do raio-x, aumentamos o KV. Para poder diminuir o poder de penetração, diminuímos o KV, tá bom? É uma razão diretamente proporcional. E aí, gostou da explicação? Calma que tem mais uma questão aqui para vocês praticarem, tá bom? Se a temperatura do revelador de uma processadora automática de filmes radiográficos estiver muito abaixo da temperatura ideal, que é em torno de 32 a 35 graus, tá? A temperatura ideal. Sem alteração do tempo de processamento, que dá em torno de 15 a 20 segundos por etapa, 15 a 20 segundos no revelador, 15 a 20 segundos no fixador, 15 a 20 segundos na lavagem e 15 a 20 segundos na secagem, tá? Teremos como resultado uma radiografia, ou seja, se a gente ter aí a temperatura do revelador abaixo do normal, qual é o resultado final desse processamento? Letra A imagem radiográfica vai ficar mais escura que o normal. Letra B, absolutamente normal. Letra C, mais clara que o normal. Letra D, com aparência de filme velado. Ou letra E, pouco fixada. Basicamente, o revelador na processadora automática ele vai ser aquecido por uma serpentina, por uma resistência. Por quê? Para o revelador agir de maneira correta em relação ao filme radiográfico durante o processo de revelação automática, o revelador ele precisa estar em uma temperatura ideal entre 32, uma temperatura média entre 32 a 35 graus Celsius. Se porventura essa temperatura do revelador estiver abaixo de 32, nós teremos uma subrevelação. E se estiver acima de 35 graus, nós teremos uma superrevelação. O que isso quer dizer? Subrevelação, uma revelação baixa, uma revelação de pouca qualidade. Superrevelação, uma revelação alta, mas alta demais, além do ideal. Na sub, a imagem vai ficar clara. Na super, a imagem vai ficar muito escura.
Como a temperatura do revelador está muito abaixo da temperatura ideal, é bem provável que teremos aí uma subrevelação, ou seja, a imagem propriamente dita, radiográfica, ela vai ficar mais clara que o normal, dando a entender basicamente como se você não tivesse utilizado o KV ou MAS adequado na produção da sua imagem, mas às vezes não é. Às vezes você colocou o KV, o MA ou MAS da forma correta, mas a temperatura do revelador ou o tempo de revelação, ele não está o ideal. Geralmente, ter um cronômetro, até mesmo um termômetro na revelação manual é obrigatório. Não que isso seja no processamento automático, mas é interessante termos aí um termômetro para poder aferir a temperatura antes de realizarmos qualquer processamento radiográfico, tá bom? Então, basicamente, se a temperatura do revelador está muito abaixo do normal, é notório que a imagem radiográfica ela sai um pouco mais clara. Na letra A está dizendo que ela vai ser mais escura que o normal. Isso aconteceria se tivéssemos uma super revelação, ou seja, o revelador tivesse a 38, 40, 45 graus Celsius. Aí teríamos uma super revelação, tá? Na letra B, absolutamente normal. Não, isso não acontece. Se a gente alterar algum desses fatores, vai alterar alguma coisa. Como está abaixo do normal, não vai ser absolutamente normal. Na letra D diz com aparência de filme velado. Não, a única coisa que vela o filme é a luz visível, tá bom? Então, não tem como sair como se tivesse velado. E na letra E, pouco fixada. Bom, o revelador não tem nada a ver com o fixador e vice-versa. O revelador ele vai revelar, ele basicamente vai expor os cristais de hidromέτrio de prata que foram expostos à radiação. O fixador ele vai fixar os que foram expostos e os que não foram expostos ele vai remover, tá certo? Então, na letra E não tem nada a ver aí, tá? O mais correto mesmo é a letra C. A imagem vai ficar mais clara que o normal, tá bom? E aí, pessoal, o que você achou aí dessas questões comentadas de concurso público? Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, a equipe também quer saber se vocês gostaram. Lembrando que se você está chegando agora no canal e não é inscrito ainda, já se inscreve. Se gostou do vídeo, independente de ser inscrito ou não, já deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando que você pode seguir nas nossas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjuprof, onde lá, além de você interagir de pertinho conosco, pode radiologar também e tirar todas as suas dúvidas, sem contar também de acompanhar tudo que é postado lá, tá certo? Então eu encontro com vocês. Caso esse vídeo tenha aí batido uma meta legal, se vocês realmente gostaram, nós daremos continuidade com esse tipo de conteúdo especialmente para vocês, tá bom? Então eu encontro com vocês no próximo vídeo. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal toda terça e toda quinta às 7 horas da noite, hein? Eu te aguardo lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.